Amém. Diga comigo assim, fortalezas. Fortaleza é bom ou é ruim? Olha, eu não estou falando nem do time lá no Ceará e nem da capital do Ceará. Eu estou falando de fortalezas, de construções. E essas construções, elas são boas ou elas são ruins? Vamos entender como fortaleza um castelo construído de pedras, fortificado e não acessível àquelas pessoas que estão de fora. Construção medieval que mantinha segura determinada família nobre, ou local, preste atenção nessa definição, local onde guardamos em segurança algo que nos agregue valor. Então, uma fortaleza é um local onde nós guardamos ali com cuidado, com segurança, com toda a intenção de manter aquele objeto, aquela situação, aquela circunstância, aquela palavra, aquela lembrança de maneira segura, para nós não perdermos essa memória. Imagine uma pessoa que recebeu um presente, e a pessoa que deu esse presente já faleceu há alguns anos e guarda uma carta, por exemplo, e fica guardando aquela carta, porque é muito importante, porque lembra a letra escrita à mão de quem deu a carta, de quem mandou o bilhete, e aquilo ali é um tesouro que não vale nada para ninguém, mas para aquela pessoa é algo muito valoroso, é algo muito importante, ela guarda aquilo com todo cuidado, com todo carinho, e as fortalezas existem exatamente para isso, elas estão ali para que coisas importantes sejam guardadas. A pergunta que eu quero fazer é, uma fortaleza é bom, ela é boa ou é ruim? Do ponto de vista, claro, de Deus, do ponto de vista da igreja, do ponto de vista de Jesus. A resposta é, depende. Qual é a resposta? Depende, porque depende da fortaleza que você está criando. E nessa noite, diga assim, hoje, nós vamos ver essa diferença. Vira para quem está do seu lado e pergunta assim, está preparado? Vamos lá? Pronto? Apertem os cintos que o avião vai subir. Salmo 91, versículos 1 e 2. Salmo 91, versículos 1 e 2 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, vamos repetir? Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Só com essa palavra a gente já sabe que sim, uma fortaleza pode ser uma coisa boa. Porque a própria Bíblia diz que o Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. É a minha fortaleza, é o meu Deus em quem eu confio. Então essa fortaleza, Deus é uma fortaleza na qual nós podemos habitar e nele nós podemos confiar. Quando olhamos para esse texto, entendemos que esse esconderijo do Altíssimo, esse descanso na sombra do Onipotente é o próprio Cristo. É a pessoa de Jesus. Nós descansamos nele, porque nele nós somos uma nova criação, nós temos uma nova expectativa de vida. Pastor, isso não acontece na prática, mas vai acontecer, isso é um processo. E Deus está desenvolvendo esse processo na sua vida. Então essa fortaleza, esse esconderijo, Cristo que habita em nós, Ele é um lugar de descanso, Ele é um lugar de refúgio, Ele é um lugar de fortaleza, onde nós podemos habitar. É uma fortaleza. Uma grande fortaleza, e nós precisamos observar isso dessa maneira. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu Deus forte, em quem eu confio, nele está a minha vida, nele está a minha força, nele está a minha fé e a minha confiança. Repete assim, confiança. Confiança é a palavra, a fé, a confiança é uma das palavras mais importantes na Bíblia, uma ideia muito fundamental. Porque existem coisas importantes, como ler a Bíblia, orar, jejuar, dizimar, frequentar, evangelizar, mas a única coisa que de fato Deus reclama quando não acontece é falta de fé. Falta de? Hebreus 11:6 diz assim, de fato, sem fé é impossível, vamos de novo, sem fé, é impossível agradar a Deus. Deus quer que aquele que se aproxima dele creia nele. Por que a fortaleza em Deus é uma questão de confiança? Nós vimos lá no Salmo 91, no versículo 2, que diz assim, tu és o meu refúgio. Eu vou dizer, eu vou falar, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. A fortaleza é formada por confiança. A fortaleza de Deus na nossa vida, ao nosso redor, que cuida de nós, que nos abençoa, ela é sempre formada com a base da confiança.
Então, o que eu estou lhe dizendo nessa noite, em nome de Jesus, compreenda isso pelo Espírito Santo, é que a sua fortaleza precisa estar em Deus na base da fé, da confiança que você tem nele, do poder que ele opera através de você, e mesmo que você não esteja vendo isso acontecendo no momento, saiba que ele continua lá. Nas últimas 2 semanas, você pode ir lá no YouTube, vai ouvir as mensagens, eu falei sobre tesouros escondidos e verdades reveladas. Sabe, os tesouros estão escondidos enquanto nós não conhecemos eles. Então, existem tesouros escondidos na Bíblia, palavras escondidas que são verdadeiros tesouros, que quando revelados para nós, como por exemplo, semana passada eu falei do amor do Pai, da aceitação do Pai. Então, um tesouro escondido que foi revelado, isso precisa ser para nós uma fortaleza. Olha aí o mistério. Existe uma sequência, existe uma ideia. Aquilo que você ainda não sabe, Deus quer revelar para você, porque vai se transformar numa fortaleza no dia da angústia, no dia difícil, e você vai poder dizer, eu confio no Senhor, porque Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Quem está me entendendo diz amém. Então é uma questão de confiança. E a Bíblia diz muito claramente no livro de Provérbios, nós vamos avançando, no capítulo 21, versículo 22, o sábio escala a cidade dos valentes. Vamos repetir? Me faz o que com ela? Derruba a em que eles Eu já dei uma dica em cima e agora estou corroborando essa palavra. O que é uma fortaleza? Pergunta para quem está do seu lado. O que é uma fortaleza? Fortaleza é tudo aquilo que você confia. Fortaleza é tudo aquilo que você confia acima de Deus. Aí se torna uma fortaleza, diga, ruim. Fortaleza? Então o sábio, diz o texto, ele escala a muralha. Ele derruba a muralha, porque ele tem sabedoria, ele tem a sabedoria do Espírito, ele consegue escalar a muralha e derrubar a fortaleza que aquela pessoa que está lá dentro tanto confia nela. O que eu estou dizendo é que uma fortaleza criada não pode subsistir contra um conhecimento do Espírito de Deus na sua vida. Então essas fortalezas, elas tendem a cair. Por quê? Porque a nossa confiança está sendo posta em algo que não pode de fato nos sustentar, não pode de fato nos preservar e não pode de fato nos fazer vencer no dia da dificuldade. Por isso a nossa declaração de fé é sempre: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Isso é uma declaração de fé. Isso independe de circunstâncias. Quanto mais você declara isso, mais fé brota no seu coração. Mais confiança você tem no seu coração de que no dia da luta, no dia da dificuldade, Ele vai estar do seu lado. Por quê? Porque isso é uma verdade que foi revelada a você. No seu espírito está testificando isso, de que Ele cuida de você no dia bom, no dia mau, no dia difícil ou no dia alegre. Ele sempre está com você. Então, fortalezas são questões que nós levantamos, nós mesmos levantamos questões contra o conhecimento de Deus. Por exemplo, se eu não consigo acreditar que Deus pode ter uma resposta para o meu problema, seja o meu problema qual for, eu estou criando uma fortaleza. Por que uma fortaleza? Porque eu estou gerando no meu espírito uma impossibilidade, dizendo que Deus não pode resolver aquela questão. E eu lhe digo, não há questões que Deus não possa resolver. Não há questões. Deus nunca é surpreendido. Nós somos. Ele não. Deus sempre tem resposta, Deus sempre tem a palavra certa, Deus sempre tem a direção certa. A questão é nós encontrarmos ela e trazermos isso para o nosso coração e fazermos dessa palavra uma fortaleza, uma rocha firme, algo onde nós podemos ir, sabe? Aquele lugar de descanso que quando você está atribulado, você pode buscar aquele refúgio, você pode buscar aquele lugar e ali você vai se encontrar com Deus. Você tem uma fortaleza estabelecida de fé dentro do seu coração. Então, cuidado, as fortalezas elas podem ser boas e elas podem ser ruins, mas a grande questão é, não coloque absolutamente nada acima do conhecimento de Deus para que isso se transforme numa fortaleza na sua vida, porque as fortalezas, elas precisam cair para que seja assim prosperada a sua vida e a graça de Deus sobre você. Por isso o sábio, repete comigo assim, o sábio escala a cidade dos valentes, derruba a fortaleza em que eles confiam. Talvez seja o melhor exemplo, né? Cidade fortificada, ninguém conseguia entrar naquela muralha, um povo nômade rodeando a cidade, tocando trombeta,
carregando uma arca e gritando. E a muralha caindo. Não existem fortalezas que consigam sustentar nada contra o nosso Deus. Sabe qual é a boa notícia disso tudo? Nós estamos no lugar certo. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: nós estamos do lado certo dessa história. Confia no Senhor. Estabeleça no Senhor a sua confiança, faça dele a sua fortaleza, para que de fato você possa, no dia mau, no dia da angústia, no dia da dificuldade, sobressair-se acima de todas essas coisas. Eu queria citar um exemplo de fortalezas financeiras, até para ter uma mudança, um start, né? Uma mudança, uma transformação de mente, porque a maioria das pessoas passam a vida em torno de tentar possuir riquezas, juntar dinheiro e viver com mais conforto. Essa busca, normalmente, em algum momento, ela se transforma em uma fortaleza, ou seja, um local aonde nós depositamos a nossa confiança. E a pergunta é assim: quanto dinheiro é preciso ter para considerar esse dinheiro e essa riqueza uma fortaleza? Quanto é preciso ter? A resposta é simples: depende. E eu vou mostrar um texto para vocês, de Marcos capítulo 10, versículos 23 e 24, quando o Senhor Jesus tem uma conversa conhecida, todos nós conhecemos esse texto, com o jovem rico, e naquela conversa com o jovem rico, ele diz para aquele jovem: olha, você precisa vender o que você tem, dar para os pobres, e depois vir e me seguir. Jesus faz uma exigência àquele jovem, porque aquele jovem demonstrou uma fortaleza. Ele confiava mais na sua bondade e dependia mais das suas riquezas do que de Deus. E quando isso acontece, o confronto de Jesus ele é inevitável. Para quê? Para que a fortaleza pudesse ser destronada. Uma fortaleza espiritual, irmãos, ela pode se transformar numa entidade espiritual que comanda a mente da pessoa. Comanda a ponto de achar que determinadas coisas são impossíveis até para Deus. Isso é uma fortaleza. Consegue me entender? Uma fortaleza é qualquer coisa, qualquer pensamento, raciocínio ou argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra o poder de Deus. E quem é o homem para dizer que o Deus criador do universo não é verdadeiro, não fala a verdade, ou não pode cumprir o que promete? Ou mais ainda, quem é o homem que pode dizer que o Deus redentor do universo não pode cumprir cada uma das suas promessas? Por isso, fortaleza é tudo aquilo que se levanta na nossa mente para dizer que Deus não pode fazer determinada coisa. Aproveite esse momento para perguntar, para fazer você pensar um pouquinho. Tem alguma situação da sua vida que você acha? Tem alguma caixinha lá? Aquela caixinha preta do avião que está lá guardada na sua mente, que no fundo você acha que Deus não pode resolver? No fundo, aquele problema de família, aquele filho que foi embora, aquela questão do casamento, tem alguma coisa lá? Aquela questão financeira, aquele problema, não sei. Se existir alguma coisa lá, ela precisa ser derrubada. Por quê? Porque está se levantando contra o conhecimento daquele que pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas na sua vida. O que eu preciso? Confiar. O que eu preciso? Voltando aqui, então, ao jovem rico, Jesus diz assim no versículo 23 e 24 do capítulo 10 de Marcos: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus fez uma afirmação, e essa afirmação naquele tempo era um tanto quanto contraditória. Por quê? Porque a ideia comum, o senso comum, é de que as pessoas abençoadas eram as pessoas prósperas, que a prosperidade, a riqueza era uma situação de bênção. E Jesus está indo na contramão daquela ideia, porque aquela ideia se transformara numa fortaleza na cabeça das pessoas, e estava dizendo que dificilmente entraria no reino de Deus aqueles que têm riquezas. Mas Jesus está dizendo que eu tenho que ser pobre. Irmãos, aí é uma outra questão para um outro dia eu poder explicar que reino de Deus é uma coisa e salvação e céu é outra coisa. O reino de Deus é reinar com Cristo, é o galardão de Cristo. E essas pessoas que vão reinar com Cristo, nós precisamos confiar inteiramente nele. Continuando no texto, versículo 24, os discípulos de Jesus argumentam contra ele, contra o argumento, e diz assim: se admiram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é, vamos ler juntos aqui, para
Vamos tentar de novo. Vamos começar de filhos agora, ok? Percebeu? Parece sutil, mas não é. O que Jesus está dizendo, ele tinha dito, aqueles que possuem riquezas dificilmente entrarão no reino. Os discípulos perguntam, mas como assim? E agora Jesus explica melhor. Ele diz, aqueles que confiam nas riquezas dificilmente entrarão no reino. Por quê? Porque toda questão onde você... Eu estou falando de riqueza, de dinheiro, por uma questão. Pode ser sucesso, conhecimento, habilidades pessoais, habilidades físicas, um grande atleta, um grande cantor, eloquência, enfim, qualquer coisa. Qualquer coisa que você coloca na frente do conhecimento de Deus e confia naquilo, vira uma fortaleza. Jesus citou um exemplo aqui e nós podemos aderir a muitas outras questões que significam a mesma coisa. A questão não é a riqueza, não é quanto dinheiro você tem. Às vezes a pessoa não tem dinheiro nenhum e confia mais naquilo que não tem do que em Deus. Tem um medo terrível de botar a mão no bolso e dar 20 reais, 20 reais para dar uma oferta de missões. Né? Eu não sei quem deu, quem não deu, mas assim, é 20 reais, irmão. 20 reais vai fazer falta. Vai deixar de tomar a Coca-Cola? Talvez, não sei. Por quê? Porque não confia que Deus vai suprir a sua necessidade. E quando você não confia que Deus vai suprir a sua necessidade, no fundo você está criando uma fortaleza. É disso que Jesus está dizendo. Você pode ter $1 milhão, 2 bilhões de dólares, ou pode ter 50 reais. Talvez aquele que tenha 50 reais tenha mais dificuldade de ceder 20 do que aquele que tem 1 bilhão. Não está no valor. Está onde? Na confiança. Você confia em Deus ou você confia nas riquezas? Você confia em Deus ou você confia no seu talento? Você confia em Deus ou você confia naquilo que você pensa? Você confia em Deus ou você confia naquilo que você aprendeu? Você confia em Deus ou não? Você tem uma fortaleza formada ou não? Mas hoje, diga assim, hoje é noite de fortalezas serem derrubadas. A fortaleza do bem é o Senhor e nele nós vamos permanecer. Então, destruindo fortalezas. Como filhos, irmãos, nós devemos pensar como o nosso Pai pensa. Nós devemos agir como filhos e ser gratos, né, a Deus e guiados pelo Espírito Santo. Agora, para nós vencermos essa batalha, nós precisamos ter em mente alguma coisa que nós vamos ver agora. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5, diz assim, porque embora andemos na carne. Então, aqui já tem uma verdade que é latente. Nós ainda andamos na carne. Então, nós vivemos nessa vida, mas a estrutura carnal que nos envolve, eu não estou falando de pecados, né? Mas eu estou falando do pensamento carnal, do pensamento normal, no pensamento natural, é aquilo que nos influencia nas escolhas e nas decisões que a gente toma, que nós tomamos no dia a dia. E essas decisões, elas podem se transformar em determinadas fortalezas. Então, embora nós andemos na carne, com esse pensamento, nós não lutamos segundo esses pensamentos e nem lutamos segundo a carne. A nossa luta é diferente, o nosso jeito de viver é diferente, a nossa confiança é diferente. Por quê? Porque a nossa fortaleza, ela é diferente. Nós confiamos em Deus. O versículo 4, Paulo diz que as armas da nossa luta não são carnais. O mundo luta com as armas físicas e carnais. Nós lutamos com armas espirituais, com a fé, com a confiança, com o poder de Deus, que muda circunstâncias, que muda situações, que faz o impossível acontecer quando não há possibilidade. É disso que nós estamos falando, é Deus no céu e o reino de Deus vindo para a terra, é o poder de Deus se manifestando na terra e não a naturalidade da terra interferindo naquilo que acontece no céu. Isso não vai acontecer. Nós somos crentes, diz assim, eu sou. Então, se nós somos crentes, nós queremos trazer à existência aqui aquilo que existe lá. É disso que eu estou falando. Essas são as verdades espirituais que nós precisamos encontrar para a nossa vida. Verdades espirituais que vão nos nortear. Essas são as armas com as quais nós lutamos. E tudo aquilo que nós fazemos ou pensamos precisa estar colocado, de fato, debaixo dessa verdade espiritual. Conhecimento de Deus.
armas poderosas em Deus, que destroem as fortalezas, que derrubam os castelos, que quebram os argumentos e que fazem coisas extraordinárias acontecer. O versículo continua dizendo assim: destruímos raciocínios falaciosos. Vamos repetir essa frase? Destruímos. Então perceba que as fortalezas elas estão aonde? No campo do raciocínio. Raciocínio. Jesus uma vez chegou diante do sepulcro de Lázaro e disse para a irmã de Lázaro: seu irmão há de ressuscitar. E ela disse: eu sei, na ressurreição do último dia. O que ela manifestou ali? Uma fortaleza. Ela não acreditou. Eu sei que ele vai ressuscitar lá no último dia. E Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele vai ressuscitar hoje. Às vezes a gente não vê o milagre de Deus acontecendo na nossa vida hoje, porque a gente quer empurrar ele com a barriga para o futuro, na expectativa que um dia a gente vai conseguir alcançá-lo, talvez pela misericórdia, pela graça ou pela nossa fé que vai aumentar. Mas a verdade é que essa fortaleza precisa ser derrubada. Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida quando? Hoje. Deus quer mudar essa história hoje. Deus quer mudar essa maneira de você pensar hoje. Esse raciocínio precisa ser mudado. Se é isso, raciocínios precisam ser transformados. Se não houver uma mente renovada, nós não vamos conseguir desfrutar daquilo que a Bíblia chama, em Romanos 12, de boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque a gente sempre vai começar a pensar de forma natural. Vamos resolver um jeito natural de fazer isso. A oração? Não, oração depois. Vamos resolver uma forma. A gente precisa de dinheiro, vamos fazer um bazar. A gente precisa de dinheiro, vamos fazer a festa da roça. A gente precisa de dinheiro, não sei o quê. A gente precisa, vamos fazer aquilo, fazer. E a gente fica sempre arrumando questões naturais para resolver problemas espirituais. Você precisa de emprego. Você vai procurar emprego? Claro que vai. Mas vai orar primeiro, para Deus dirigir você para o melhor emprego. Você precisa de tratamento. Então você vai procurar um médico, vai procurar o dentista. Não tem nada de errado, mas pede direção a Deus para procurar aquele que vai te abençoar e vai resolver o seu problema. Deus tem o melhor para você. E à medida que você for crescendo em fé, vai chegar a hora que você nem mais disso vai precisar. Porque essa igreja não vai ter nem pobres e nem doentes. Mas é um processo. E esse processo é um processo de confiança. Aliás, me lembrei, ainda bem que não esqueci, você sabe a diferença de crer e confiar? Pergunta para quem está ao seu lado. Qual a diferença de crer e confiar? Não tenho nenhuma pretensão de dar explicação teológica, tá? Amigo do YouTube, antes de me cornetar, não é uma pretensão teológica, né? Não, nada disso. Nós cremos em Cristo. Quem crê em Cristo? Né? Mas, ok. Quem crê em Cristo? Frank até acordou. Quem crê em Cristo? Nós cremos em Cristo. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quem confia em Cristo? Qual a diferença? Nenhuma? A fé em Cristo, crer em Cristo, ele se relaciona muito com a salvação, mas a confiança em Cristo se relaciona muito com o processo. Diga processo. Que processo é esse? Aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la na sua vida. E esse é um processo. Sabe, o crer em Cristo fez você receber um espírito novo, que você não percebeu, mas você tem. Você é uma nova criatura. Como é que eu sei disso? Porque a Bíblia fala e eu creio. Mas o meu pensamento continua carnal. Aí é o processo. Aquele que começou a boa obra, ele vai completar. E à medida que você se coloca debaixo do pensamento de Cristo, da ideia, da palavra de Deus, da leitura, do estudo, da meditação da palavra de Deus, mais e mais a sua mente vai sendo transformada, e o que vai acontecer com você é que você vai ser semelhante a Ele, igual a Ele. Mas isso é um processo. Entendeu? Você crê em Cristo? Está disposto a seguir o processo? Existe um processo a ser seguido, um processo de transformação. Tenha paciência com você mesmo, porque é um processo. Agora, se você gosta mais de rede social, se você gosta mais de fofoca do que de Bíblia, de palavra, aí esse processo na sua vida ele acaba ficando retardado. Demora.
é mais demorado. E às vezes não se completa nunca. Quem está entendendo diz amém. Voltando lá para o texto, então, destruindo raciocínios falaciosos. Esses raciocínios falaciosos, eles entram na nossa mente exatamente através daquilo que a gente escuta, né, daquilo que a gente ouve. E se nós permitirmos que haja lugar, se nós dermos lugar, se nós oferecemos uma caixinha, uma gaveta dentro da nossa memória, dentro da nossa mente, nós vamos estar construindo ali fortalezas mentais que depois serão difíceis de serem vencidas. E no momento da dificuldade, quando você precisar abrir aquela gaveta lá dentro da sua mente, não vai ter uma palavra de Deus, vai ter uma fortaleza ruim. E quando você abre aquilo lá, dentro da sua mente, o que você precisa achar é um tesouro escondido que já foi revelado para você. Uma palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Não sei se foi aqui, eu contei semana passada, Jefim, que a Lívia passou a semana inteira bem no hospital, até no dia da cirurgia apareceu um abençoado que foi dormir lá com ela na enfermaria e começou a falar. Morreu gente nessa cama, eu já tive internado aqui, eu mesmo já fiquei nessa cama e quase morri de Covid, essa cama aí é amaldiçoada. Por quê? Porque no dia da cirurgia da irmã vai acontecer um negócio desse, porque o inimigo tem sempre um argumento falacioso para derrubar a fé da pessoa. Sabe o que aconteceu com a pastora? Nada. Porque quando a gente abre a gaveta, existe uma palavra que diz assim: tu és o meu refúgio, a minha? Tu és o meu Deus em quem? E a pessoa falando? É só uma pessoa falando. A gente precisa ter isso. Você precisa ter isso. No dia difícil, no dia complicado, sabe? No dia da crise, quando você abrir aquela gaveta, você precisa ter um tesouro de Deus guardado ali, que vai te fortalecer. No meio do temporal, é uma porta de esperança para você entrar. Diz amém, irmão. É isso que Deus promete. Como é que eu faço então, pastor? Agora eu vou dizer para você. Pronto, para esse tempo todo, mas agora eu vou te dizer. O versículo 5 diz assim: e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos, aí sim, diga, levamos cativo todo o pensamento. Vamos repetir, todo o pensamento. Mais uma vez, a obediência de Cristo. Como é que eu faço isso? Quando vem o pensamento, você precisa conhecer a cabeça de Cristo, o pensamento de Cristo. Como é que eu faço isso? Cristo faria isso? É uma maneira simples de você arguir a si mesmo. Por que eu estou pensando isso? Cristo pensaria isso? E quando você faz isso por si só, você vai ver que as fortalezas não vão começar a ser construídas. Na verdade, elas não vão começar nem da fundação, porque elas já começam destruídas. Porque a sabedoria, como vimos em Provérbios 21, escala a muralha e derruba a fortaleza dos valentes, aquilo em que eles confiam. É isso que Deus quer para você. Confiança nele, confiança no processo, fé que ele já começou, você já foi transformado, você vai viver no céu para sempre. Daqui a 100 anos, irmão, nenhum de nós vai estar aqui, todos nós vamos estar com Jesus. Confia nisso, esse é o processo, vamos estar lá. Ou ele voltou e levou a igreja, ou chegou a hora de cada um e nós vamos um por um de cada vez, todo mundo vai estar lá daqui a 100 anos. Não tem outra maneira. Então confia nesse processo e pega tudo aquilo que você pensa, seja a sua cabeça assim, 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 inchada, pequena, grande, muito raciocínio, e coloca isso. Será que Deus pensa nisso? Sabe, quando a gente quer arrumar problema, sempre tem um motivo, né? O medroso, ele sempre tem um motivo para ter medo. Sempre tem um motivo para ter medo. O ressentido sempre tem um motivo para ser ressentido. Quando nós queremos arrumar motivos, razões, a gente sempre vai arrumar. Sempre vai ter um motivo racional para você argumentar a favor daquilo que você está sentindo. Agora, se você quer vencer a fortaleza, irmão, você tem que colocar ele não no parâmetro da mente natural, mas no parâmetro do pensamento de Cristo, no pensamento espiritual. Por isso que diz lá, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Vamos detalhar isso, Paulo fala bem assim a respeito dessa verdade. Nós andamos na carne, mas não lutamos com as armas da carne. Nossa luta não é carnal, ela é poderosa em Deus. Para quê? Diga, destruir fortalezas.
destruir raciocínios falaciosos, toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Nossa fé, diga, minha fé, vai me levar a esse lugar. Às vezes é um lugar de confronto. Sim, é um lugar de confronto, de disciplina, onde Deus, Ele confronta. Estava pensando em Jesus essa semana, e Jesus confrontava os discípulos, Jesus confrontava os irmãos dele, Jesus confrontava a mãe dele, tudo com muito amor. Mas quando o pensamento não era compatível com aquilo que era pregado e com a fé, ele sempre confrontava. E a gente precisa, sabe, eu mesmo, diga eu. Eu. A gente gosta de eu, né? Dá uma sensação de empoderamento, né? Então vamos lá, diga assim, eu mesmo. Preciso confrontar meus pensamentos com os pensamentos de Cristo. Isso é possível? A Bíblia diz assim no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Nós temos a mente de Cristo. Vamos repetir? Mais uma vez. Então a Bíblia está dizendo que você tem a... Ela está aí. Talvez ela esteja escondida. Talvez você não está conseguindo acessar ela. Mas ela está aí dentro de você. A mente de Cristo está aí dentro de você. O pensamento de Cristo está aí dentro de você. O Espírito de Cristo está aí dentro de você. Nós podemos nem conhecer a mente de Cristo, mas nós podemos, uma vez que a encontramos, desenvolvê-la. Deus vai desenvolver essa forma de pensar em cada um de nós. Eu posso, diga eu posso. Eu posso estar no lugar de confiança, eu posso estar no lugar de fortaleza, eu posso estar no lugar onde eu sei que Deus vai me guardar, eu posso estar no lugar onde a mão do Senhor vai me sustentar no meio da dificuldade, no meio da crise, no meio do problema. Eu sei que existe esse lugar. Por quê? Porque eu confio, eu tenho confiança de que isso vai acontecer. Essa é a fortaleza de Deus, é o lugar, esse é o meu lugar, é o meu refúgio e a minha fortaleza. Diz amém? Para terminar, Naum capítulo 1, versículo 7 diz assim, o Senhor é bom. Vamos repetir? O Senhor é bom. Por que Ele é bom? Quantos sabem que o Senhor é bom? Por que o Senhor é bom? Às vezes a gente diz é bom, amém, mas por quê? Vou dar um motivo só aqui, né? Na verdade, vou deixar o próprio texto dar um motivo. O Senhor é bom, porque Ele é o quê? Ele é... Ele é fortaleza no dia da... Então, por isso, Ele é... Bom, Ele é fortaleza no dia da angústia. E mais do que isso, Ele diz assim, e conhece os que confiam nele. Alguém trocou essa versão. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Vira para quem está do seu lado, diga assim para essa pessoa, Ele conhece você. Se você é um dos que confiam nele, Ele conhece você. Ele não se engana não, Ele sabe quem você é. Mas eu não sinto, não é uma questão de sentimento, é uma questão de fé. Ele sabe quem você é, Ele sabe que você confia nele, e o Senhor é bom, Ele é uma fortaleza no dia da dificuldade, para aqueles que confiam nele. Quantos confiam em Jesus nessa noite? Glória a Deus. Eu queria orar por você agora, eu queria orar por você, e declarar a vida de Deus sobre a sua vida, que as fortalezas, elas possam ser quebradas, que os pensamentos possam ser derrubados e que a graça de Deus e a glória de Deus possam fluir através do seu coração, na sua vida, de maneira que esses frutos possam crescer e serem saborosos, possam ser avistados, possam ser conhecidos e reconhecidos por todas as pessoas que estão perto de você. Porque Ele conhece você, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu coração de filho, Ele conhece o seu coração e sabe que você é amado, Ele conhece o seu coração e sabe que você confia nele. E eu quero dizer uma coisa, às vezes nós estamos esperando do Senhor, ou esperando no Senhor, há muito tempo,
Mas chegou a hora em que tua resposta, a palavra que você está tanto procurando, ela está chegando perto de você. E vou lhe dizer mais, como diz Romanos, ela está perto de você, ela está na sua boca e no seu coração. Quem crê comigo diz amém? Amém. Fica de pé então em nome do Senhor Jesus.